Você está pensando em viajar durante a pandemia, mas não sabe como os voos estão funcionando, quais são as novas regras, como estão os aeroportos? Então fica aqui nesse vídeo que eu vou te mostrar tudo isso. Oi gente, eu sou a Cíntia e esse é meu canal Rota de Sonhos. Hoje, pela primeira vez durante essa pandemia, eu vou viajar de avião e vou mostrar tudinho pra vocês. Eu tô aqui no Galeão, principal aeroporto do Rio de Janeiro. A última vez que eu tinha pisado no aeroporto foi em março de 2020, foi no iniciozinho da pandemia, na verdade, nem era uma pandemia, foi quando eu fui pro Maranhão. E eu lembro que na época mesmo já tava meio esquisito. Eu lembro que na volta, lá em São Luís, tinha algumas pessoas usando máscara e eu fiquei assim, gente, o que tá acontecendo? Coitada, né? Mal sabia eu que viria pela frente. Tô indo pra Alagoas, então se você quiser saber como é viajar pra Alagoas, já se inscreve aqui no meu canal para acompanhar os próximos vídeos que vão ser sobre roteiro em Alagoas. Eu vou passar por Maragogi, Maceió e Milagres. O meu voo vai ser pela Latam e logo no check-in eu já achei bem diferente. Na verdade, eu não precisei fazer o check-in, eu nunca tinha visto isso na minha vida. Com 2 dias de antecedência, eu recebi o meu cartão de embarque, achei isso muito doido, porque eu não fiz absolutamente nada, foi check-in automático, e nele já tinha lá o meu assento, tudo direitinho, o terminal, o portão de embarque, só que o lado ruim é que eu não pude escolher o assento, então eu fiquei separada da pessoa que vai viajar comigo, das pessoas que vão viajar comigo, na verdade. Mas eu achei muito estranho esse pensamento deles, porque uma pessoa comprou na mesma vez que eu, fez o mesmo pedido na mesma compra, sabe? 2 passagens na mesma compra, e aí eu não vou viajar do lado dessa pessoa, e não faz sentido, porque na pandemia o ideal seria que as pessoas ficassem juntas, né? As pessoas que estão convivendo umas com as outras ficassem juntas, mas eles não fizeram isso, não deram preferência pra gente ficar junta. Achei estranho, e nós 3 vamos viajar separadas, isso é bem chato, mas se eu quisesse trocar o assento, eu teria que pagar quase 50 reais, então não rola, né? E no próprio aeroporto tem esses avisos, olha, falando pra usar máscara. Mas como em qualquer lugar que a gente vai, é óbvio que não tem todo mundo usando máscara direito, gente. Um medo que muita gente tem é em relação ao avião, porque é fechado e tem um monte de gente lá dentro, então dá uma certa ansiedade imaginar que você vai ficar presa ali com um monte de gente que você não sabe se tá doente ou não. O meu voo, por exemplo, não obriga a gente a fazer o teste PCR, então realmente pode viajar gente com Covid, a gente não vai saber. É claro que é um risco, sair de casa na pandemia já é um risco, ficar em local fechado com pessoas também é um risco, maior ainda, na verdade. Mas os aviões mais modernos têm um filtro chamado EPA, ele captura 99,7% das partículas de ar, então é bem seguro e o ar é renovado a cada 3 minutos. Mas mesmo assim tem um risco, né? Porque você fica ali grudadinho com uma pessoa e uma pessoa que você não conhece, é como se fosse um ônibus mesmo, mas com a diferença que tá tudo fechado. Como eu estou aqui na praça de alimentação, lembrei de falar uma coisa importante para vocês, que é sobre comida no avião. Para quem não sabe, os aviões não estão mais oferecendo serviço de bordo, então não tem mais comida. Assim, é muito triste, gente, muito triste. Mas imagina só, um monte de gente comendo num lugar fechado, não tem como, né? Aí que o vírus ia se alastrar de vez. Na verdade, a gente não pode nem comer dentro do avião, tá? A nossa própria comida. No caso da Latam, existem algumas exceções, como crianças menores de 11 anos, idosos acima de 60 e portadores de condição médica atestada, pessoas que têm uma dieta específica. Essas pessoas podem comer no avião. A minha sorte é que o voo só dura 2 horas e meia, então acho que eu não vou ter fome durante esse tempinho, mas imagina se fosse um voo longo, ficar mó tempão sem comer, nossa, deve ser difícil. Agora a gente vai embarcar. A gente mesmo que embarca aqui, ó, que dá pra fazer por QR Code. É bem simples. E agora a gente vai passar pelo raio-x. E aqui embaixo tem esse aviso pra gente manter 1 metro de distância quando a fila tá cheia. Mas como vocês podem ver, nem todo mundo faz isso, não tem muito distanciamento. Eu vou confessar pra vocês que eu sempre fico meio tensa quando eu vou passar pelo raio-x. Mesmo eu não tendo nada na minha mala, mesmo eu não tendo nada em mim, eu sempre fico nervosa. Mas sempre dá tudo certo no final das contas. Por mais que às vezes eu passe na tal revista aleatória. Eu tô achando até o aeroporto bem cheio, ó. Achei que estaria mais vazio hoje. Olha, no chão também tem um aviso falando de manter 2 metros de distanciamento. Gente, mas isso não existe, sério. Eu acho engraçado até, porque é evidente que tá tudo errado, mas é assim. Aquele ali vai ser o meu avião, provavelmente. E aqui nos bancos tem esse aviso pra gente pular e não ficar aglomerado, tá vendo?
Outra questão importante sobre o uso da máscara, porque não é qualquer máscara que pode entrar no voo. Aquela máscara que tem aquela válvula não pode. Máscara de pano com uma camada só também não pode. O ideal mesmo é você vir com a N95, com essa aqui descartável. E aquela face shield, que é aquele negócio que tapa a cara, pode usar, só que tem que ter uma máscara por trás. Se tiver só o face shield também não pode. E às vezes as pessoas gostam de usar também lenço, bandana como máscara, não pode entrar assim no voo. Então, em relação a esse tipo de coisa, tá bem rigoroso. Mas no geral, sinceramente, não tô vendo grandes diferenças não em relação ao voo antes da pandemia e depois da pandemia. Tem essas regrinhas básicas de assento aqui dentro do aeroporto, por exemplo, e a questão da máscara, a questão do serviço de bordo, mas eu não acho que no geral esteja sendo, nossa, absurdamente rigoroso, não acho isso. Eu já entrei aqui no avião, como vocês podem ver, e não estou perto das minhas amigas, como eu falei também antes. E aqui por enquanto não tem ninguém, mas com certeza vai aparecer alguém, né? A gente conseguiu sentar juntas, porque não tinha gente aqui. E aí o embarque acabou e é nóis. E daqui a pouco já estaremos em Maceió. O desembarque realmente está sendo feito por fileira. A gente já chegou aqui no aeroporto de Maceió e eu vou falar um pouquinho das minhas impressões em relação a como é viajar de avião durante a pandemia. Primeiro, queria dizer que o mínimo está sendo feito, na verdade, mas acho que isso é em todo lugar, essas questões das regras que estipulam tanto os aeroportos quanto as companhias aéreas. Nem sempre são respeitadas, mas eu não acho que isso é uma coisa exclusiva desses lugares. Acho que em todos os lugares as regras nem sempre são respeitadas, mas não é por culpa do lugar. Só do lugar, né? Claro que tem que ter fiscalização, mas também por culpa das pessoas que nem sempre respeitam. Eu acho que quanto mais a pandemia se prolonga, mais as pessoas se acostumam com ela. Se antes tinha uma preocupação absurda em relação a várias coisas, hoje eu acho que já não tem mais. Mas eu não tô querendo fazer um julgamento não, porque eu mesma também acho que eu era muito mais preocupada no início e que agora eu tô um pouco mais relaxada, não vou mentir pra vocês. Mas acho que o mínimo a gente tem que cumprir, né? Pela saúde de todos, pelo bem-estar de todos. Apesar de eu não achar que viajar durante a pandemia é uma coisa segura, realmente eu não acho. Até porque você fazer qualquer coisa, né, em relação à diversão já não é seguro. Mas também eu acho que não é possível a gente ficar aí anos sem viajar, sem passear, sem se divertir. Eu sei que tem pessoas que ainda não saíram de casa durante a pandemia, mas para outras pessoas isso é uma coisa inimaginável, realmente não dá. Então, se você quer viajar, faça isso da melhor forma possível, se cuide de quem está próximo de você, respeite as regras e com certeza você vai ter uma viagem incrível. E é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo e vejo você na próxima. Tchau, tchau!